para consumir, né, para pertencer. Então, é como se você tivesse que estar consciente o tempo todo de algo maior. E isso não é fácil, né? Requer ali uma certa energia, que nem você falou, porque vivemos em sociedade. E existe um padrão de sociedade. Existe um comportamento, de certa forma, ali direcionado da sociedade. Então, a consciência mesmo é que faz você ter ali um pensamento crítico. Atenção, né? Nada vem de graça na vida. Então, a gente nasce para ser feliz. E cada vez mais essa felicidade parece pertencer a todo mundo. Ninguém mais quer sofrer. E faz sentido. Eu não quero sofrer. Você quer sofrer? Não. Mas faz parte. Faz parte. É um dos nossos sentimentos. Tristeza, né? Pode ser bonito, frustração, raiva, faz parte. Tá? Lógico que a gente vai estar trabalhando, não ficarmos muito tempo numa raiva, não ficarmos muito tempo numa frustração, mas são sentimentos que fazem parte, né, do ser humano. Isso. E nesse caso, né, da presença, né, trabalhar a presença, você termina... Onde você coloca a tua energia, onde você coloca o teu foco, a tua energia vai, né? Então, por isso que eu trouxe esse aspecto da nossa vontade de não sofrer. Porque é lógico, quando você tem uma tarefa, uma que é mais fácil e uma que é mais difícil, você vai optar pela tarefa mais fácil. Então, hoje, com tantos estímulos para tirar a gente de uma tarefa que seja mais difícil, né? Porque você vai precisar de mais atenção, né? Você precisa acordar cedo, trabalhar tua mente, trabalhar teu corpo, meditar, respirar. Aí, na hora de comer, você, de vez de optar por uma comida mais saborosa, você vai optar por uma comida mais nutritiva. Em vez de ficar muito tempo nas mídias sociais ou se divertindo, você talvez leia um livro ou assista um podcast ou, né, uma palestra, algo que vá fazer você crescer. Mas isso é chato, né? Assim, chato porque toda hora você está trabalhando, né? Você está deixando de se divertir. E parece tanta gente, né? E a sociedade vive muito nisso, né? Poxa, por que não ter um carro melhor? Por que não ter um celular melhor? Por que não se divertir se você já pode se divertir? Por que sentir dor de cabeça se você não precisa sentir dor de cabeça? E esses caminhos, os atalhos, eles são muito perigosos. Porque uma dor de cabeça, ela pode te falar assim, olha, talvez você esteja com meningite, tá? Se você não fizer esse teste, né, e você entender, né, que você não pode encostar o teu queixo aqui, isso pode ser uma meningite. Se você não for rapidamente para o hospital, você vai ficar com sequela. Você pode até morrer, né? Então, a gente tem esse costume na nossa sociedade, e isso vem ficando cada vez mais presente, de fugir dos desafios, né? Ou acomodar esses desafios através de alguma ferramenta, de uma medicação, de uma futilidade, de um prazer instantâneo, sabe? Prazer imediato. De um prazer imediato. E a gente que tem relacionamento, né? Nós que somos casados, né? Você é casada? Sim. Tá? Né? Pois é, eu sou casado também, né? A minha esposa atual me ensinou a ter DR, né? Uma coisa que o homem morre de medo. Tem pavor. Tem pavor. Homem tem pavor. Até hoje eu tenho ainda, tá? Mas eu estou mais educado nesse processo. E é super importante, né? Eu, assim, provavelmente eu estaria separado da minha esposa atual se eu não tivesse tido nenhuma DR com ela. Então, esse processo doloroso, né? Esse processo de você fazer por onde, conquistar o que você quer, em qualquer área da tua vida, é muito importante. E talvez seja essa a maior missão que os pais têm que passar para os filhos, sem perder o amor, sem perder a compreensão, sabe? E é muito difícil, é um aprendizado muito grande, né? Porque você vê nos teus filhos a tua essência, né? O que você... Poxa, tá ali teu filho, você fez o teu filho, né?
você percebe os mesmos erros com outras circunstâncias, né, com uma tecnologia diferente, tudo, mas você percebe os mesmos erros. Eles não têm maturidade para entender aquilo e você tem que ter paciência. Então, na realidade, assim, não é que você quer ensinar teus filhos, não é que você quer ensinar os teus filhos, eles que estão te ensinando. Sabe, assim, a vida é tão bonita, né? Porque quando você acha que você está sob controle, aí é que você fica cada vez mais vulnerável mesmo, sabe? E no final da vida, né, se a gente tiver a sorte de viver muito e envelhecer bastante, cara, aí é que a gente vai se sentir realmente, sabe, assim, vai ter aquela oportunidade enorme de trabalhar a nossa humildade, né? Isso, cara, assim, a vida é muito perfeita, né? É muito perfeita. Ô, Carlos, você está falando de envelhecer. Como que é para você esse processo, né? Você pensa nisso, né? Porque em algum momento, né, nós vamos ali, né? Enfim, o tempo está correndo, não tem jeito, né? O que é esse processo para você? É um processo de mais maturidade, de consciência, de espiritualidade? Qual é a vantagem do envelhecimento, se é que tem? Eu vou abordar da mesma forma que eu abordo todos os meus desafios na minha vida, tá? Se tem medo, é importante, né? Então, assim, o medo é um sentimento super importante. Eu tenho medo de envelhecer, né? Morro de medo de envelhecer, né? A velhice traz vários desafios, né? O ego, a aparência, as doenças, os reflexos, né? As habilidades, mas também tem as oportunidades, né? As oportunidades de aprendizado, principalmente do aprendizado, sabe? E na mente do aprendiz, nada passa despercebido. Tudo tem um seu valor. E eu não quero perder essa oportunidade, sabe? Seria uma covardia, né, você abrir mão da vida porque você não quer envelhecer, né? Não quer ir lá naquele ponto da vida onde você se sente descartável, né? De repente um peso para a sociedade, um peso para a família, já as tuas habilidades não são as mesmas, ninguém te reconhece mais, né? Você não é mais útil, você praticamente é só um peso, sabe? Cara, deve ser difícil, né? Mas que aprendizado que deve ter ali, hein? Deve ter um aprendizado muito rico, sabe? Bem, eu não sei se eu vou ter essa oportunidade, né? O destino não pertence a nós, mas eu estou fazendo o meu lado, Mas né?